Gurizada, o negócio é o seguinte: qual é o melhor time que o técnico Eduardo Cudê poderia mandar a campo no Grenal da próxima semana, a retomada do Campeonato Gaúcho 2020? Qual a formação ideal do Inter, na minha opinião? Este vídeo vai te falar sobre isso e eu já te antecipo. Tem pelo menos uma surpresa, uma novidade que eu colocaria em campo. Vamos lá então. Vamos falar sobre aquilo que eu acho que seria o melhor internacional que o Cudê poderia escalar para o Grenal da próxima quarta-feira, dia 22 de julho, clássico da pandemia, a retomada do Campeonato Gaúcho 2020. Antes eu quero te convidar para que você se inscreva no meu canal. Ative aí as notificações, deixe o seu like se gostar do vídeo, seu joinha, dá essa moral, mas principalmente te inscreve no meu canal. Te inscreve no canal do Menegas, aqui tem futebol tratado com isenção, com independência, com imparcialidade, foco na dupla Granal. Tá inscrito? Dá essa moral, te inscreve aí, clica ali, te inscreve e vem pra cá debater e ouvir análise e opinião sobre futebol, sempre com muita independência, jornalismo isento, focado no futebol, dupla Grenal e outros assuntos que podem passar por aqui. Olha só, eu já vou te antecipar que meu time tem pelo menos uma surpresa, algo talvez que seja inesperado. E se trata do menino Praxedes, 18 anos, campeão da Copinha com o Internacional este ano. Aliás, eu fiz um vídeo aqui, ali pelo mês de abril, falando sobre esse diamante, sobre esta joia que o Internacional tem no seu grupo de jogadores. Na época eu conversei com o técnico do Praxedes, o Fábio Matias. O Fábio Matias liderou o Internacional na conquista em janeiro da Copa São Paulo de Futebol de Juniores. O Inter foi campeão, o Grêmio fez uma ótima campanha, foi vice-campeão e o Praxedes foi um dos expoentes da equipe. Então, já vou te antecipar que o Praxedes está no meu time para o Grenal. Ah, mas é jovem, é menino. Bota para jogar, eu sempre defendo que os melhores têm que jogar. Bem, mas olha só, chega de ladainha, tá aqui o meu Internacional para o Grenal. Este é o meu Internacional. E muito provavelmente seja diferente do Inter do Cudê. Lomba, Rodinei, acho que o Rodinei tem que ser mantido, foi bem no último clássico, ainda que ao longo da temporada o argentino Saravia deva conquistar esta posição, a condição de titular, mas eu tenho que lembrar que no último enfrentamento, diante de um dos melhores jogadores do Grêmio, um dos melhores jogadores em atividade do futebol brasileiro, o Everton, o Rodinei se saiu muito bem. Então, acho que tem que ser mantido. E aí vem uma divergência aí com relação ao time que o Cudê deve mandar a campo. Ele deve colocar o menino Bruno Fux, que atravessa realmente uma grande fase. Eu jogaria com o Moledo. O Fux é titular do Inter, com argumentos que está numa grande fase, é um grande zagueiro, tem um grande horizonte e sabe sair jogando, o que são todos verdadeiros. O Moledo tem, na minha opinião, para ser titular, aquele que é a principal característica que um zagueiro. Nesse aspecto, eu acho que ele ainda é melhor que o Fux. Ele é mais marcador. Ele tem vigor físico, ele tem posição, ele tem bola aérea e ele tem a experiência, que é importante. O Grêmio tem um centroavante malandro, o Diego Souza, jogador qualificado, experiente, usa muito o corpo a seu favor. No Grenal do Beira-Rio, o Diego Souza deu muitas dificuldades pro Fux, né? Venceu o duelo, foi bem, então eu acho que o Moledo, num clássico Grenal, deveria ser o titular. Cuesta, Vitor Cuesta e Moisés, sistema defensivo do Internacional montado. Vamos pro meio-campo. Musto, enquanto o Rodrigo Dourado não está a pleno, não está a 100%, está sendo preparado, talvez, para o Campeonato Brasileiro, aquele jogador que fica entre os zagueiros, um pouquinho à frente, atrás do primeiro volante, o Musto, o argentino, experiente, tem que cuidar o Cudê no Musto um pouco às vezes ele tem um excesso de confiança, o Musto na saída de bola, acaba tropeçando, o Fux também tem que ser controlado nesse aspecto. Mas o Musto está ali, experiente, veterano, acho que pode dar uma contribuição interessante. Edenilson, primeiro volante, ok? E aí sim, Praxedes, eu retiraria o Marcos Guilherme do time, reconheço que o Marcos Guilherme vinha vindo bem, talvez numa ascensão, mas acho que é o setor do time que precisa ser mexido. Acho que é o setor carente do time de Eduardo Cudê. O Inter tentou ali o Edenilson, quando jogava o Lindoso como volante, o Edenilson ia para a direita. Tentou ali o D'Alessandro, que seria a posição tradicional dele, ele entrou no último Grenal e não foi muito bem. Entrou com um jogo muito pegado, um ritmo muito intenso, e o D'Alessandro não apareceu. Não que ele tenha ido mal, ele não apareceu, ele não se destacou. Aquele Grenal da pancadaria lá na arena. E o Cudê acabou optando pelo Marcos Guilherme, jogador de velocidade. Foi bem no jogo o Marcos Guilherme, não acho que ele tenha ido mal, mas eu acho que o Praxedes é mais jogador. E o Praxedes
canhoto jogando do lado direito, ou seja, com o pé invertido, é uma condição que o técnico dele, o Fábio Matias, me disse que ele gosta de jogar naquele setor com o pé trocado. Portanto, Praxedes seria o meu titular pela direita, daria ao Internacional estatura maior, jogador bom para bola aérea, daria ao Internacional uma segunda bola interessante, jogador que pode pegar uma segunda bola e pifar alguém e armar de cara um contra-ataque perigoso, daria ao Internacional o lançamento, conclusão, porque ele chuta bem. Ele não tem ainda experiência, ele não está pronto, ele tem 18 anos. Mas ora, 18 anos, tem jogadores com 22, 23 que não são jogadores prontos ainda, mas eu acho que está na hora dele ter uma oportunidade efetiva. Ele joga muita bola, esse menino. O Praxedes é craque, gente. Ele tem um horizonte brilhante. E por que não ser lançado no Grenal do Campeonato Gaúcho? Qual é o problema? Então, Praxedes pela direita e fazendo o mesmo papel pela esquerda, o Bosquilha. Foi bem no último Grenal, desperdiçou um gol, mas foi um jogador que apareceu muito bem. Acho que pode ser esse jogador pela esquerda. Na frente, penúltimo atacante, Thiago Galhardo. Acho que o D'Alessandro foi testado ali. Não deu muito certo, joga um pouco de costas pro gol, tem que ter um pouco mais de velocidade para se juntar ao Guerreiro. Pode ser uma alternativa, mas antes dele ainda tem o Potker como reserva, que pode ser reserva tanto na do Guerreiro quanto nessa de penúltimo atacante. Embora o Potker, ao contrário do Galhardo, necessariamente pelo seu DNA, pelo seu código genético de jogador, vai acabar caindo para o lado. Não é a movimentação que o Kudê costuma fazer. Ele deixa que os laterais passem mais. Ou os jogadores, esses meias, né? Praxedes na direita, que seria o meu, né? E no caso dele é o Marcos Guilherme, ou o Bosquilha pela esquerda. Mas o Thiago Galhardo acho que cumpre bem, foi bem naquele clássico, jogador que também vinha em ascensão, em afirmação do time de Eduardo Cudê. E Paulo Guerreiro. Portanto, meu Inter para o Granal, o meu Internacional, que seria o melhor time à disposição do Cudê, Lomba, Rodinei, Moledo, Cuesta e Moisés, Musto, Edenilson, Praxedes e Bosquilha, Galhardo e Guerreiro. Este seria o meu Internacional. O Cudê não deve fazer isso, ele deve jogar talvez com o Rodinei, no lugar, acho que o Saravia fica ainda no banco de reservas, mas é uma dúvida. O Fux deve jogar como zagueiro central e o Marcos Guilherme deve ser o titular, o Praxedes deve esperar um pouco mais. Mas no meu Internacional, jogariam esses jogadores. E no seu Internacional, quem você escalaria? Feitoria, gurizada? Comente aí, tá? E te inscreve no canal. Vai, um abraço.